Oi, meu querido nerd, eu voltei! Estou aqui na Suécia, cheguei faz uma semana, então eu tava meio sumida do canal porque eu tava arrumando minhas coisas e não é nada fácil quando você tá num país novo, com pessoas de costumes diferentes, então vamos lá. Eu recebi muitas perguntas perguntando como que eu consegui a bolsa, que instituto que me proveu a bolsa, enfim, eu vou responder tudo isso. Antes de responder isso, é importante que você saiba a diferença entre a bolsa de estudo provida pelo governo do país, ou seja, o governo aqui da Suécia ou o governo do Brasil, e bolsa de estudo de universidade. No caso de bolsa de estudo do governo, o governo do país é que vai financiar os seus estudos na universidade que você quer. Bolsas da universidade são oferecidas pela universidade, não são providas pelo governo, então são oferecidas pela universidade, que às vezes, na maioria das vezes, são bolsas parciais ou podem ser também bolsas totais. E no caso de bolsas do governo, a maioria oferece cobertura da mensalidade da universidade e mais os custos de vida, né? Então também cobrem os custos de vida no país que você vai morar. E as bolsas da universidade podem também cobrir os custos de vida, mas na maioria das vezes só ausentam você de pagar a mensalidade. Então você tem que arcar com os outros custos, que é alimentação, a acomodação, essas coisas. A minha bolsa, ela é oferecida pelo Instituto Sueco, ou Swedish Institute, como é conhecida em inglês. Eu vou deixar o site aqui embaixo deles para você olhar, dar uma olhada. E o objetivo desse instituto é promover a Suécia e a educação sueca, né, para o mundo. Então, não é uma bolsa da universidade, nem tem a ver com a universidade que eu me formei, que é a Universidade de São Paulo, a USP. Então, é totalmente independente, ou seja, é o governo sueco que está financiando os meus estudos aqui na Suécia. Então, como é que funciona o processo da bolsa? Eles dividem as pessoas ou dividem os aplicantes, né, por países. Por exemplo, o Brasil está lá numa categoria junto com Colômbia, Egito, Índia, China, Síria, Indonésia e África do Sul. Na vez que eu apliquei, eram mais ou menos 100 bolsas para todas as pessoas desses países. E eles reservaram cerca de 20, 30 bolsas ainda para as pessoas provindas da Síria. Então, sobrariam mais ou menos 70, 80 bolsas para ser dividida entre todos esses países. Eles não são obrigados a dar 5 bolsas no Brasil, ou 10 bolsas na África do Sul, ou 15 bolsas na Colômbia. Não, se não tiver ninguém qualificado naquele país, eles não vão prover a bolsa, né? Se no caso, se não tiver ninguém apto, não vai ter ninguém nesse país que vai conseguir a bolsa. Ou se tiver bastante pessoas, aí eles vão analisar. Então não tem um número fixo de bolsa por país. As inscrições para a bolsa começam normalmente no fim do ano. Então nesse ano agora, de 2016, vai ter outra abertura de bolsas. Pode ter ano que não vai ter bolsa? Pode, porque isso já aconteceu uma vez. Em dezembro, abrem as inscrições para você se inscrever na bolsa, e também no mesmo período tem as inscrições das universidades, que são aplicações diferentes. Ou seja, você manda seus documentos lá no site do Instituto Sueco e também manda outros documentos, alguns documentos que são os mesmos, né? Depende do que a universidade pedir. Então, você aplica na universidade primeiro, escolhe as universidades que você quer e depois aplica para a bolsa do Instituto Sueco. Lembrando sempre que o Instituto Sueco tem focos nas bolsas que eles abrem. Por exemplo, essa última bolsa que eu consegui, o foco era desenvolvimento sustentável. Então, normalmente, né, claro que eles dão prioridade para as pessoas que querem estudar isso, né, que tem isso como objetivo, nem tanto no mestrado, como o meu mestrado é ciência para o desenvolvimento sustentável, mas você pode estudar também alguma
outro tipo de mestrado, mas que o seu objetivo final seja relacionado ao desenvolvimento sustentável. Então, nessa primeira etapa da aplicação do Instituto Sueco, você não vai precisar de nenhum documento específico, né? São duas etapas. Essa primeira etapa, você preenche lá o formulário e se você passar para a segunda etapa, você precisa dar os documentos específicos. Então, nessa primeira etapa, você vai preencher o formulário, criar sua conta lá no site do Instituto Sueco, mas o mais importante é uma perguntinha que eles fazem de o porquê que você quer estudar na Suécia. O que a educação na Suécia, o que você estudando na Suécia vai trazer para sua vida e, consequentemente, também trazer para o país, levar, né, no caso, para o país que você mora. Aí isso tudo também em pouquíssimas palavras, assim, você tem um espaço bem curtinho para colocar mesmo tudo isso. Você tem que resumir bem. Daí eles vão selecionar as pessoas mais aptas para a segunda etapa. Os resultados, normalmente, de quem passou para a segunda etapa saem em janeiro, fim de janeiro e começo de fevereiro. Então, nessa época aí, tá perto do carnaval, mas presta atenção, porque para não ficar corrido para você coletar todos os documentos, porque o prazo é muito curto. Nessa segunda etapa, você tem que apresentar os seguintes documentos. Um currículo em formato europeu, que eles vão te dar o modelo lá e você preenche. Isso tudo em inglês. Uma carta de referência, que pode ser de um empregador seu, mas preferencialmente seja de um professor acadêmico, né, da sua universidade. Uma carta de motivação, que você explica com mais detalhes aquilo que você respondeu na primeira etapa em poucas palavras. E o último documento é a comprovação de experiências de trabalho. Eu não sei na próxima bolsa que eles vão abrir, mas na aplicação da bolsa que eu consegui, que eu participei, era um documento só, gente. Era uma folha dividida em várias partes, que essa folha precisa ser assinada por várias pessoas. E você tem um prazo muito curto. Então, você tem que pensar bem quem vai te responder primeiro e deixar as pessoas, por exemplo, que são mais ocupadas, porque, por exemplo, essas comprovações de experiência profissional tem que ser assinada pelo CEO da empresa que você trabalhou, pelo diretor, ou o seu chefe, né, de alguma coisa que você trabalhou, de alguma coisa, não, né, de várias coisas que você trabalhou. Então, eles têm que, você coloca os dados da pessoa, coloca o cargo, em nome da empresa, o endereço e eles têm que assinar. Então, você tem que pensar muito bem na ordem que você vai mandar isso para você não correr o risco de não ter esse documento a tempo para enviar no deadline, né, da aplicação. E para mim, assim, foi muito difícil esse documento, porque foi época de carnaval e eu fiquei pensando, ai meu Deus do céu, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Os professores ou os meus ex-chefes devem estar viajando, mas eu consegui que eles todos assinassem, eu dei um jeito, né? A gente sempre dá um jeito quando a gente quer alguma coisa e deu tudo certo. Você tem que mandar todos esses documentos lá por meio do site do Instituto Sueco. E o prazo, como eu falei, foi bem curto. No caso, o prazo que você tinha para enviar, né? No caso que você já sabia antes, você já fica sabendo. Assim que sai o resultado, quem vai para a segunda etapa, você já fica sabendo dos documentos que você tem que correr atrás. Então, você tem um pouquinho mais de tempo para correr atrás dessas coisas. Mas o período mesmo que você pode ir lá fazer upload no site foi de 6 dias na bolsa que eu apliquei. Então, é bem curto, não deixa para quando abrir a permissão para você colocar os documentos, para você sair correndo atrás dos documentos. Não, você tem que ver isso antes, porque aí você já tem tudo pronto e só faz o upload dos documentos lá no site do Instituto Sueco. Então é isso, gente. Essas são as etapas para você aplicar e quem que me proveu a bolsa.
Eu expliquei também a diferença entre bolsas oferecidas pelos governos, né, dos países e pelas universidades. E agora, para você saber como você pode aplicar para as universidades, eu vou explicar isso em um outro vídeo, então fique ligado aqui no canal. Se você gostou dessas dicas e achou útil, dê aquele like no vídeo e até a próxima. Tchau!